Começar a falar da VIP eu tenho que começar a falar lá em 1988. Eu nasci no meio da semijoia. Desde pequenininho eu tenho foto montando pulseirinha, sabe? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, já estavam no ramo, já estavam trabalhando com meu pai. Meu pai foi um dos fundadores aqui, que fez Limeira ser a capital da semijoia. Eu cresci, amadureci, fui fazer faculdade fora. E aí, num determinado momento, em 2010, terminei a faculdade em 2009, e meu pai falou, internet é o futuro. Ele sempre foi muito visionário, sabe? Sempre um passo à frente, né? Tanto é que ele fundou a empresa Galha há 43 anos atrás. Então, muito antes de Limeira ser a capital da semijoia, ele já estava trabalhando no ramo como ferramenteiro e depois construiu a empresa. Eu estava em São Paulo trabalhando na área de turismo, nada a ver com a área, tentei meio que fugir, mas não teve jeito, tá no sangue, eu acho, né? E aí ele falou, vem conhecer, vem trabalhar, e eu acho que a gente tem que criar um site. E naquela época, em 2010, a internet era mato, não tinha, né? Acho que a gente tinha 2 ou 3 sites assim rodando, vendendo. E aí eu aceitei o desafio, vim. Então eu comecei a trabalhar dia 1º de abril de 2010, não é mentira, todo mundo achou que era, mas não é. E aí, dia 1º de julho de 2010, o site estava lançado. A gente tinha uma equipe boa já dentro da Galha, que eu trouxe para a VIP. Fundei a minha empresa, então, dia 1º de julho de 2010, o site estava rodando. Então, comemoramos 13 anos, agora em julho passado. Trabalhar com website é desafiador quando eu falo para um empreendedor para começar do zero. Por quê? Porque você tem que construir a sua marca, né? Você tem que fazer as pessoas, muitas vezes as pessoas vinham até a loja física e depois falavam, não, agora eu conheço, agora eu entendi que existe, porque, né, pensa, 13 anos atrás, agora a gente está vindo de uma pós-pandemia que existe, né, mais confiança na internet. Não tinha Mercado Livre, não tinha muito dessas coisas. Então, para fazer o cliente entender de fato que eu vou comprar nessa empresa e vou receber essa mercadoria e vou lucrar com essa, a gente teve que ir ensinando esse cliente, perceber que a gente vendia qualidade, entregava, né? Porque a Galha todo mundo já conhecia. E aí a VIP veio por quê? Porque meu pai falou assim, Bruna, o Brasil é muito grande. E a gente não consegue chegar em todos os lugares. A internet consegue. A entrega dos correios chega em todo lugar. Tanto é que a gente tem cliente assim, que chega de barco, de Manaus pega um barco e vai para outro lugar, sabe? Então a gente começou assim, a gente queria ampliar, né? A gente já vendia exterior, hoje a VIP também vende exterior. Então foi uma conquista assim, eu lembro do meu primeiro pedido no site, assim, que deu certo, que funcionou, que rodou, que o cartão estava funcionando, sabe? Uma cliente de Campinas, ela chamava Jéssica. Ela foi a primeira cliente em 2010. E é muito gostoso essas conquistas, né? E a gente lembrar, assim. Eu tenho menina comigo que trabalha comigo até hoje, que está 12, 13 anos comigo, desde o comecinho. E eu acho que isso é o mais prazeroso. Meu pai tem uma frase que ele fala que ele não tem concorrente, ele tem parceiro. E é bem isso que a gente vê. Por quê? Eu criei um negócio do zero, né, o site, apesar de ter a empresa como ajuda, com uma bagagem muito grande, eu criei a VIP Folhados do zero, o site. E aí a gente foi crescendo junto com a internet. Então a gente foi entendendo e se adaptando no meio do caminho. Então foi entendendo os melhores prazos, os melhores parceiros para fazer essa entrega mais rápida. O que o cliente precisa? O cliente precisa da mercadoria mais rápida na mão dele. O cliente precisa de prazo para pagamento. E foi aí que a gente foi desenhando o nosso modelo de negócio meio que tentando a necessidade do cliente, sabe? E aí a gente desenhou e a VIP é o que é hoje devido à demanda mesmo. E foram chegando outros clientes, o desafio da pandemia, eu acho que todo mundo passou. E eu vi assim, muita gente criar o site antes, um pouquinho, estavam assim, naquela criando o site, chegou a pandemia, daí todo mundo acelerou, foi fazendo o site e todo mundo bateu a cabeça junto, assim. E aí, assim, eu já tinha passado por isso, né? Os desafios já tinham passado pela gente, a gente já estava meio que macaco velho, assim, sabe? Do setor, assim, de e-commerce. Mas os desafios são diários, porque o Google muda todo dia, sempre tem um desafio novo, sempre tem atualização, e daí nessa atualização você tem que manter, assim,
todo dia é um dia novo para quem trabalha com e-commerce, com rede social. Eu sou da época que não existia Instagram, a VIP não tinha Instagram, porque foi comecinho do Instagram 2010. E a gente não levava muito assim que ia ser uma aposta, que ia virar o que virou o Instagram. A gente tinha um site, e quem quisesse comprava no site ou na loja física. E aí a gente foi entendendo a necessidade de se ter um Facebook, um Instagram, então a gente foi crescendo junto com a onda da internet mesmo. E é desafio diário, não foi assim, eu não lembro de uma coisa que me marcou. Lembro a pandemia, óbvio, mas sinceramente a pandemia fortaleceu muito a gente, porque todo mundo foi pro e-commerce, e isso acaba querendo ajudar ou não. A gente já estava lá, então a gente já tinha um nome. A gente já estava na primeira página do Google, né? Acabou que os clientes que não nos conheciam começaram a conhecer também, porque quem não tinha confiança de comprar na internet se viu obrigado a comprar na internet na época da pandemia, porque não sabia quanto tempo ia durar, não sabia como isso ia acontecer, como que ia dar esse negócio da pandemia, se ia demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, e demoramos o quê? 1 ano, 2 anos, né? 1 ano mais sério, mas depois até recuperar. A gente passou por algumas crises, mas eu não gosto de falar a palavra crise, foram oportunidades que fizeram a gente melhorar ainda mais, crescer e entender e ouvir nosso cliente cada vez mais. Em 43 anos, falando assim da história da empresa, desde o banho, das ferramentas e tudo, em 43 anos, muitas crises aconteceram, mas uma coisa que meu pai sempre manteve, a qualidade. Nós não vamos baixar nossa qualidade por conta de China, por conta de concorrência, a gente vai manter essa qualidade. Vão aparecer outras pessoas, algumas pessoas com preço melhor talvez, mas a gente tem que manter. Não é à toa que chegou nos 43 anos, né? Porque é muito fácil hoje você abrir uma empresa e às vezes, infelizmente, a gente acaba se entregando ao preço, né? E preço não é tudo, a gente preza muito pela qualidade então. Então, a qualidade nossa, além de estar no maquinário todo europeu, todo italiano e alemão, que assim, a gente preza por isso. O banho é o coração, né? O coração da empresa está no banho. E a gente sempre manteve a mesma cor, o mesmo padrão. Nunca mudamos os produtos que usamos no nosso banho. Então, quando chega aqui, o cliente pode comprar uma peça que está há 20 anos no mercado, porque a gente tem aqueles produtos tradicionais, ninho, a menininha, o crucifixo, ou uma peça de última moda, de uma novela, ou seja, e a qualidade é a mesma. E assim, o meu maior prazer é ouvir o cliente mandando mensagem, às vezes no Instagram, assim: nossa, eu tenho peças que estão há 15 anos na gaveta e estão com a mesma cor. O Reclame Aqui acaba sendo um site que dá um pouco dessa diretriz para a gente, né? Hoje em dia a gente usa como um aliado. Quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai lá, quando a gente não conhece, né? E eu sempre falo para os nossos clientes até, para dar uma segurança, conhecer, né? Vai lá, pesquisa o fornecedor que você está procurando para ver, né? E assim, a gente tem 13 anos de empresa. Se você for no Reclame Aqui, ninguém fala da nossa qualidade. Então isso é um orgulho muito grande para mim. Claro que uma coisinha ou outra acontece, por exemplo, as reclamações que você vai ver lá de correio, de entrega, que fogem do nosso controle, infelizmente. A gente podia querer ter controle de tudo, mas a gente não controla tudo. Então, a nossa qualidade no atendimento e nas peças é primordial, porque comprar uma vez para testar, eu vou fazer um teste, vou aqui comprar R$400 num site, não conheço, vou ver como que é. Como que esse cliente volta? Vida, a experiência de compra, mas tem que ter qualidade. Se não ter qualidade, você vai comprar uma vez e fala, bom, tá bom, vi, não gostei, não compro mais. E os clientes voltam. E isso é o mais prazeroso, principalmente do online, porque o online ele não está comprando uma coisa palpável, ele está comprando um sonho. A empreendedora que está comprando ali, ela está escolhendo aquelas peças a dedo para ela revender. Ela vai ser a minha representante lá na frente e mostrar essas peças. Então, ela precisa confiar em mim, né, na qualidade, no processo que a gente escolheu oferecer para ela da melhor forma possível e sempre melhorar, não tem como ficar parada. O cliente, ele é ouvido, a gente tenta sanar as dores desse cliente, como eu disse, em forma de pagamento, em entrega, mas principalmente na qualidade. A nossa responsabilidade é que a gente tem que entregar o nosso melhor. E o nosso melhor vai desde o atendimento à qualidade do produto que não muda. A gente tem um cuidado muito grande, porque por ser uma das primeiras empresas online, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com toda a parte que envolve ambiente, né, com o nosso banho,
o nosso processo de criação, porque a gente acaba ficando mais visado. Quando a gente é uma empresa maior, quando a gente é uma empresa, né, que já está no mercado há mais tempo, a gente acaba se tornando um alvo maior. Algumas pessoas vão copiar, outras pessoas vão querer prejudicar, não tem como, é do mercado. Então a gente precisa ser exemplo. E isso a gente tem orgulho de falar que somos exemplo no mercado. Na pandemia a gente estava com o projeto do site internacional, em inglês e em espanhol. Na pandemia a gente acabou focando mais no nacional, porque começou a movimentar muito, e aí esse projeto ficou um pouco parado. Mas a gente começou, mesmo assim, mesmo o site sendo inteiro português, hoje a gente vende para Japão, Portugal, Bélgica, Marrocos, Líbano, e tudo assim, super orgânico, sabe? Então agora o projeto é ter um site internacional e expandir e exportar e levar o Brasil, a VIP Folhados, para o mundo, né? Bom, eu queria agradecer vocês que estão ouvindo a gente, vocês que já são clientes, né, colaboradores, os nossos funcionários que estão com a gente há muito tempo. A gente tem funcionários aqui que estão com a gente desde o começo da jornada, como eu disse, há 12, 13 anos com a gente. E os clientes que confiaram desde aquela Jéssica, do primeiro pedido que fez na VIP, até os nossos clientes hoje, a gente cresceu muito. E é devido a vocês que confiam no nosso trabalho que a gente continua e segue trilhando esse caminho, né? Sempre prezando pela qualidade, pela responsabilidade com você, nosso cliente. E se você ainda não conhece a VIP, fica o convite para você conhecer o nosso site, www.vipfolhados.com.br. A gente também tem loja física para vocês virem conhecer pela primeira vez. A gente fica aqui em Limeira. O convite para vocês conhecerem uma empresa que está há 43 anos no mercado. E se você está conhecendo ela hoje, você chegou no lugar certo. E se vocês quiserem saber mais, também deixe as dúvidas aqui, os comentários, que a gente vai fazer mais desses conteúdos para saber um pouquinho mais da história da VIP e os bastidores com a gente.